Uma frase que eu deixei para hoje. Uma frase, não é uma frase, é um mandamento do Senhor, né? O mandamento que ficou para hoje é Mateus 5:24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Falei ontem das duas ofertas, lembra? Você está lembrado? Eu vou relembrá-los aqui o que Jesus realmente requer de nós. Quando a gente machuca alguém, quando a gente peca contra alguém, né? E que é aquilo que eu falei, a maioria de nós teme muito, teme muito. Lembra que eu falei que o pastor trabalha com 3 verbos? Restaurar, restituir, semear. Lembra disso? Acho que a parte mais difícil do nosso trabalho, porque restaurar diz respeito ao passado, restituir o presente, semear com relação ao futuro. Mas eu acho que a parte mais difícil do nosso trabalho é justamente quando você lida com essa questão. Eu estou falando que tudo é difícil, que passa pela carne é difícil, mas com a questão da restauração. Por quê? Porque restaurar ou restituir, que é aquela coisa, vai reconciliar com o teu irmão, que agora é presente, né? Isso aí exige de nós, assim, esse amor que eu falei prático. A gente tem que amar mesmo, seguindo a verdade em amor, e falar a verdade para o irmão em amor, e não obrigá-lo a fazer nada, porque ele não tem que obrigar. Esse assunto está na mão de Deus. A gente só tem que mostrar para o irmão a vontade de Deus. E compreender, irmãos, que esse caminho de restauração exige realmente muito de nós. Exige muito de nós. Que vai restaurar, exige muito. Não pensa que é simples alguém ir lá e pedir perdão. Não fica achando, não seja simplista. Não fica achando que o cara vai confessar lá para a mulher dele, vai lá, rapaz, até homem não é, Xavier. Que isso, cara? O Espírito Santo precisa mover, convencê-lo, porque nós, em geral, evitamos ao máximo nos humilharmos com as nossas vítimas. A gente evita ao máximo. E aqui Jesus, eu citei isso para vocês, o contexto aqui revela realmente que o irmão tem alguma coisa contra ti. Ele tem algo contra você. Ou seja, qualquer pessoa que passar por essa pessoa, por esse irmão, vai ouvir um algo contra você. Eu tenho algo contra você. Não é assim alguém que está descontente contigo. Não, porque tem gente, inclusive, que nem sabe falar dos seus próprios sentimentos. Tem gente que não sabe pedir perdão. Muitas vezes a pessoa vai pedir perdão na intenção de acusar a outra pessoa. De verdade, dizer assim, eu só estou magoado porque você me feriu. Isso não é pedir perdão, amado. Eu vim falar contigo, Fonseca. Perdoa aí, por quê? Fiquei chateado contigo aquele dia que tu falou assim grosseiramente comigo, eu fiquei chateado. Aí guardei uma mágoazinha, agora me perdoa, tá, amado? Cara, que ridículo isso aí, mano. Isso não é restaurar nunca. Você vai e dá nome às coisas. Se eu te fiz, também é horrível, né? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Se eu não fiz nada, então, amado, é algo pontual. A gente tem que saber o que existe de fato para restaurar as coisas. Pontual, pô. Olha, eu de fato tenho o seguinte contra você. E dá nome o que você tem. Eu tenho contra ti. Porque é isso que Jesus está falando. Ele está falando que o irmão tem algo contra você. Tem algo, uma situação não resolvida. Algo. Pode ser uma coisa genuína, verdade. Pode até não ser tão genuíno, conversando, as coisas se encaixam. Mas a nossa disposição é nos humilharmos. Dizer, eu vou lá porque o irmão tem algo contra mim. Esse negócio de eu vou lá porque eu fiquei magoado com o irmão. Ah, irmão, eu fui lá porque eu fiquei gostando da irmã, vou falar com ela que eu pequei contra ela porque eu gostei dela. Ah, para de história, irmão. A irmã nem sabe que tu gostou dela.
Vai despertar, irmã? Isso é papo para quem quer despertar. Deve ser a mais nova cantada. Irmã, me perdoa, porque eu olhei para você, cara, eu fiquei maravilhado com a tua beleza, com os teus olhos, teu cabelo passando lá. Pelo amor de Deus, cara. Se ninguém restaura isso, cara. Se você não falar, outra pessoa não vai saber nunca. Isso não tem nada a ver com restauração. Isso é você com Deus, teu discipulador, tratando das tuas almices, entendeu? Isso não tem nada a ver com outra pessoa. Não vou lá restaurar com o irmão, porque eu, fiquei gostando dele assim. Então, que caminho esquisito. Eu lembro quando entre nós tinha esses caminhos tortos, esquisitos, os irmãos faziam direto. Até com um homem casado, tinha irmã restaurando com homem casado. Vim aqui te pedir perdão. Para mim, fala com minha mulher, fala com tua discipuladora, o que eu tenho com isso? Mas falavam, as irmãzinhas abriam o bocão para falar, dizendo que ia restaurar. Amado, Jesus está sendo claro. A pessoa tem algo contra você. Você vai lá porque ela tem algo contra você. Se fosse o contrário, é Mateus 18. Se você tem algo contra a pessoa, você tem a clareza de que você já a perdoou, porque se você não perdoar, a tua oração não é ouvida. E vai até essa pessoa por causa da pessoa, não por causa de você, por causa da pessoa que ela precisa de ajuda. Porque se ela seguir machucando as pessoas, ela vai machucar outra pessoa, que vai machucar outra, que vai machucar outra, que vai pisar no pé da outra, que vai atropelar todo mundo. Então, por amor a ela, tu vai dizer, pô, amado, de verdade, eu já te perdoei. Eu não estou aqui nem por causa dessa questão, dessa pisada que você deu no meu calo. Eu estou aqui por outro cuidado, porque você vai pisar o pé de outras pessoas. Inclusive, tu pode pisar o pé de uma pessoa nova, de um bebê espiritual, e matar. Então, estou aqui para te ajudar, pô. Aquela dívida tua, eu já te perdoei. Não quero receber aquele quentão que eu te prestei. Não quero, está perdoado. Mas deixa eu te ajudar. Porque senão você vai seguir fazendo dívida por aí, você vai dar calote a outras pessoas, daqui a pouco você vai escandalizar esse corpo, você precisa se arrepender dessa tua prática, dessa tua vida. Então, assim, a gente anda de maneira pontual. Jesus falou assim, não é um mal entendido, é algo contra você. Esse é o significado, amém? E quem vai fazer a oferta, quem está ministrando lá, ele tem que estar pronto, amém? Pronto para agir. Jesus falou assim, interrompe teu sacrifício, interrompe tua oferta, entendeu? Vai lá bem no meio, interrompe bem no meio. Quando for colocar, não coloca, interrompe e vai com urgência tratar esse assunto, essa situação, né? Isso é que tem a ver. E aqui a gente leu vários princípios, não sei se você lembra de todos os princípios que nós lemos aqui. A gente leu muita coisa sobre esse tema. Amém ou não? Agora, Jesus vai dizer assim, entra em acordo sem demora, depressa, com teu, versículo 25, com teu adversário. Entre em acordo, vai à luta. Eu creio que agora Jesus vai pegar de novo aquela ideia dos fariseus de tribunal. Tudo deles era tribunal, tudo deles era tribunal. Quando eu era jovem, adolescente, nós tínhamos um Grêmio. Favelado também tem essas coisas, entendeu? Mas o Grêmio não foi por causa dos favelados, não, porque tinha uns garotos cabeça lá do colégio militar, e os meninos eram mais inteirados, mais inteligentes, essa é a grande verdade. E fizeram um Grêmio. E o Grêmio começou muito legal. O Grêmio era para a gente dançar quadrilha, o Grêmio era para a gente jogar vôlei, o Grêmio era para a gente jogar futebol, então a gente tinha o nosso tudo arrumadinho, equipe, mensalidade, tudo. Era um Grêmio. Grêmio era um Grêmio. Recreativo dos amigos da Carianha, acho que é isso. Não, amigos verdadeiros, grave. Aí lá na rua fizeram o craque, que era o Grêmio Recreativo dos amigos da Carianha. Então tinha o craque, tinha o grave, que eram os nossos rivais. Eram os nossos rivais. Então a gente ali disputava, todo torneio era de vôlei, eles estavam lá, eram os nossos rivais. Futebol, tudo era com eles ali, entendeu? Quadrilha, tudo era rival, tudo era rival. Quando tinha festinha, a gente convidava as garotas de lá, mas os rapazes não, entendeu? Era rival, a gente convidava. Festinha, aqueles hi-fi que tinha, lembra? Hi-fizinho, que a vitrolinha tocava e levava. Tu lembra disso, né, Edi? Você que deve lembrar também.
convidava as meninas do crack, mas os rapazes não. Era rival. Mas aí, num dado momento, o filho do advogado, que hoje é juiz federal, esse cara, inventou de quando um elemento do nosso Grêmio pisasse na bola, tinha que ser julgado. Virou quase tribunal dos fariseus lá. Rapaz, que drama, cara. E ele, que hoje é juiz federal e é professor na PUC, Firli Nascimento Filho, tá? Digo o nome dele, porque ele, inclusive, se assistir, ele não pode negar essa história. O que Firli faz? Que a gente chamava de Firlizinho. O que Firli faz? Cria um tribunal. O pai dele era advogado, já estava na veia. Ele criou um tribunal para julgar o quê? O cara beijou a menina do crack. Não pode beijar. O cara levou um amigo, um convidado que não era convidado. O cara, tudo que era falta, tudo que era pisou no cachorro, chutou. Eu lembro que uma vez um associado nosso estava numa festinha de aniversário assim, que os caras ficaram lá de fora. E ele falou assim, vou pegar um bolo para você, vou pegar um bolo. Foi lá, pegou uns cocô de cachorro lá, que estava cachorro assim, meteu no guardanapo, já deu pro cara, o cara já meteu. Deu assim meio de marco, assim, já que saí comendo logo. Viu, era cocô. Quando estourou a história, sabe, os moleques aprontavam muito, cara. Quando estourou a história, deu o tribunal. Tinha um baile de 15 anos lá da irmã de alguém, os caras foram preparar lá, arrumar, e alguém inventou de fazer um buraco, uma armadilha mesmo, fazer um buraco. O cara dançando, ele cai aqui, vai ficar engraçado pra caramba. Fizeram um buraco, cara. Sabe como é que é? Bota aquele bambuzinho, aquele jornalzinho em cima. Essa área, como é que faz, né? Pô, moleque dançando, meteu o pé ali. Ah, já tinha ciúme, porque tinha uns garotinhos de uma outra rua, de um outro bairro lá mais nobre. Estava chegando no pedaço lá e o pessoal queria derrubar os garotos. Vamos botar aquele mané para cair no buraco. Isso aí também deu tribunal. Sempre dava tribunal. E eu, inclusive, era advogado de defesa. Eu estava lá para defender essas feras todas. Entendeu? O filho era o advogado, era o juiz, e sempre tinha um cara, um promotor lá de acusação. Imagina que coisa. Jesus olha para aquela coisa dos fariseus, eu fico imaginando, tudo dava tribunal, entendeu? Tudo dava tribunal. E agora Jesus vai falar do tribunal de novo, tribunal celestial, que existe, é real. Ele vai falar de novo, né? Ó, você entre em acordo depressa. Jesus vai usar de novo essa metáfora do tribunal civil judeu. Ele vai usar de novo. Mas vai falar, irmãos, de outra situação. Ele está dizendo assim, olha, resolve antes do assunto ser julgado. Ele está dizendo, alguém vai te acusar. Eu sei que tem gente que nem gosta disso. Ah, você quer? Alguém vai te acusar. Pode ter certeza que alguém vai te acusar. Existe um acusador que acusa os irmãos. Alguém vai te acusar. Jesus está advertindo sobre esse assunto. Litígio entre irmãos. O problema ali é litígio entre irmãos. E ele vai dizer, olha, você entra em acordo com ele logo. Por quê? Porque se você não entrar em acordo com ele, o juiz vai julgar essa causa. E vai vir uma sentença sobre a tua vida. Vamos lá, vamos ver se você é espertinho. A nossa carne, nosso orgulho, pode nos aconselhar, porque a carne dá conselho também, dá ou não dá? E se você ouvir o conselho do orgulho da carne, você permanece endurecido. Você não se move para canto nenhum. Ela vai sempre te dar uns conselhozinhos para você não se mover. Mas Jesus é insistente. Ele bate numa reconciliação rápida. Ele diz, seja breve. Por quê? Porque há um julgamento divino. O versículo 26 vai dizer, você vai ser julgado. O juiz, o Deus Todo-Poderoso, que é cheio de misericórdia, que a misericórdia triunfa no juízo, tem uma hora que ele vai bater o martelo. E eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. É exatamente esse tipo de julgamento que os homens que vivem no pecado não pensam, não querem nem supor, nem pensar que exista, e muito menos de suportar isso aí. Mas é importante a gente buscar misericórdia. Deixa eu
mostrar uma coisa para você aqui, que de repente você está em dúvida. A pessoa em casa pode ficar também nesse dilema. Vamos lá. Vou pegar aqui casos práticos para você, com a Bíblia, casos práticos, tá? Que Jesus vai usar uma parábola para falar, vou ler um outro texto que aconteceu na igreja, que já estava acontecendo na igreja realmente, coisa prática. Então, primeiro vou usar uma parábola de Jesus, uma outra para enriquecer, e depois eu vou usar um caso, e vou usar uns 2 casos. Vamos ver se eu acho tudo aqui. Mateus 18, quando Jesus fala a segunda vez sobre igreja, você lembra lá que Pedro faz aquela pergunta famosa: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? O problema é conflito entre irmãos. Jesus começa lá no versículo 12, 15, se tem irmão pecar contra ti. Não, na verdade, não, mas se você quiser ser excelente, você vai ter que voltar um pouquinho antes e vai ver no versículo 10 que Jesus fala assim: não despreze qualquer destes pequeninos. Não despreza eles, não. Nenhum deles, versículo 10. Fiquem atentos para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Aí Jesus vai contar uma parábola de um pastor, de um homem que tem 100 ovelhas. Lembra lá? E ele vai falar de uma ovelha que se desgarra. Ele não vai deixar 99 nos montes e vai procurar que se desgarrou, e se ele encontrar, em verdade, ele diz que ficará mais alegre por causa daquele encontrou do que das 99 que não se desgarraram. Assim, olha como é que ele vai concluir o versículo 14. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão pecar contra você, tu vê que Jesus, aqui tem uma separação desnecessária. O assunto segue. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Se teu irmão pecar contra você, o assunto começa de novo, litígio de irmãos aqui. Agora o contrário, o irmão pecou contra você. Aí Jesus mostra como deve ser tratado e tal. Bem, isso aí vai terminar lá na parábola, né? Porque Pedro vai perguntar até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe. Pedro tem aquela coisa, né? E ele vai até 7 vezes. Jesus, não, meu filho, perdoa até 7, mas 70 vezes 7. Talvez você não lembre desse número, 70 vezes 7. Mas isso também foi a fala que Deus deu para quem? Para Caim. Para Caim. Caim, quando falou com o Senhor que iria encontrá-lo, queria matá-lo, Deus falou assim: não, negativo. Deus falou para ele que não, né? Mas ele falou, aí depois ele vai dizer: 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e Lameque, porém, 70 vezes 7. Essa história é antiga. Jesus então puxa o número para... o homem está falando de vingança, Jesus está falando de perdão. O homem falando de vingança, 70 vezes 7, vingar. E Jesus falando de perdão. 70 vezes 7, perdão. Não é vingança, é perdão. Mas ele vai explicar que o reino dos céus é semelhante a um rei. Lembra lá? Bem, como é que conclui Jesus? Jesus vai concluir assim. Versículo 34. Guarda isso, irmãos. Isso na Bíblia de todo cristão tem que estar sublinhado. Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, verdugos, escolhe o nome que você quiser, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também como, Franco? Assim como o rei entregou aquele cara aos verdugos, aos carrascos, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Lembra, o contexto aqui é igreja. Jesus fala a segunda vez sobre igreja. Aqui ele está dizendo: o Pai de vocês, que é meu Pai, cada um, aí vai chamar de irmão, perdoar do íntimo seu irmão. Eu te pergunto, houve um julgamento sobre essa pessoa que não perdoou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que houve um julgamento sobre essa pessoa que não perdoou.
Agora, na prática, vamos ver na prática da igreja. 1 Coríntios 11. Você lembra que 1 Coríntios 11, não, por que 11? 11. Paulo vai dizer sobre a ceia, em algum momento ele vai ensinar sobre a ceia, mas no versículo 27 ele vai dizer que aquele que comeu o pão ou bebeu do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo. Que indignamente, Franco? Ele já está explicando aqui. Ele está falando que é o cara que come e bebe sem discernir o corpo, é aquele cara que aceita a mesa da comunhão rejeitando o irmão. Ele come o pão e cospe o irmão. E é um absurdo comer o pão e cuspir o irmão, porque o pão somos nós, pô. Um só pão, um só corpo. Ele vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 10, que embora sendo muitos, somos um só pão. Somos o corpo de Cristo. Quando você era católico, o padre colocava aquela hóstia na tua boca, o que ele falava? Corpo de Cristo. Aí você, amém. Toma. Na ceia do Senhor entre os evangélicos, não rola muito isso que os caras repartem pão, dá pão, às vezes não diz nada, mas é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então não dá para você ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o irmão. Isso está claro ou não? Amém ou não? Então o que Paulo vai dizer aos coríntios? Ele vai dizer, pô, vocês não estão tomando a ceia do Senhor, vocês estão enchendo a cara, vocês estão comendo tudo antes que os outros cheguem, estão bagunçando para caramba. Vocês não discernem o corpo. Então, quando você come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, você é réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. E assim, depois de se examinar e resolver e restaurar a vida, coma. Ele não está te proibindo de comer, mas ele está te dando um caminho para comer. Só come se tiver realmente resolvido a tua questão. E era interessante, porque a igreja primitiva, ela partia o pão diariamente. Outra coisa, ela confessava pecado diariamente. A reunião, alguém falou assim, pô, a igreja confessava pecado todo dia. Eu falei, claro, ela ceava todo dia, porque aqui os caras queriam cear sem confessar pecado. Era confissão todo dia, pô. O cara não queria comer o pão indignamente. Eu até, esses dias, pensei, naquele dia que eu estava em Glória, eu falei, acho que vou ligar lá para a base e pedir para os irmãos preparar uma ceia para a gente. Antes de a gente ir embora, a gente poder cear. E lembrar aqui, celebrar esse momento da vitória do Senhor. Mas ele vai dizer assim também, olha só a conclusão, vê se isso não é um juízo. É por isso, versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Se eu pegar o capítulo 18 de Mateus, eu vou concluir que tem muito crente tomando tarja preta hoje porque não perdoa. Do íntimo. Seu irmão. Não perdoa por qualquer ofensa. Você não perdoou, primeiro que tu já interrompeu tuas orações. Mas se esse negócio for julgado, você vai terminar num cativeiro. Daqui a pouco você está atormentado de espírito, de alma. Os carrascos estão te atormentando ali e você vai cair refém da tarja preta. Eu sempre falo para os irmãos, para as irmãs que trabalham com psicologia, que são psicólogos, psiquiatras, eu digo, querido, antes de dar remédio, antes de dar qualquer coisa, ministra na vida da pessoa, perdão. A importância do perdão, mostra para o teu paciente que ele pode cair na mão do Senhor, ele pode ser julgado num tribunal, porque esse tribunal dos homens aí não capta isso não, filho. Esse tribunal julga outra coisa. Era como os fariseus da dia de Jesus julgavam outra coisa. Julgavam homicídio. Jesus falou assim, não vai ser assim não. Se você for colocar a tua oferta no altar, eu te garanto. E você lembrou que alguém tem algo contra você, vai lá, restaura essa situação logo. Prontamente, reconcilia com o teu irmão, faz isso. Se você tem algo, perdoa, senão tu não é perdoado, a tua oração é interrompida. Jesus é claro, não é possível, amados, que a gente não ouça e não veja, pô. Resolve essa parada. Do contrário, vai ser julgado sim. O que diz o versículo 30? É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, pô. O que é isso, irmão? O tribunal entrou em ação aí e julgou.
Deu um aperto no cara, o cara ficou meio dodóizinho, meio fraquinho, não entendeu o mistério. Seu irmão, ora por mim. Não entendeu porque está na moenda ali, passando, e o negócio vai só apertando. Daqui a pouco morreu. Morreu por quê? Porque não liberou, não restaurou, não reconciliou, não discerniu o corpo. Não discerniu o corpo. Irmãos, eu tenho uma agonia, principalmente com algum câncer. O câncer é uma outra doença que me chama a atenção. Aí você fala, por quê, Franco? Se o câncer é tão... Fui orar por uma irmã que estava com câncer. Aí Deus me marca assim. Alguém disse, é um contador de história, mas, irmão, quem vive no reino de Deus, a palavra de Deus, a igreja, tem história dessa para contar? Porque a palavra vai encarnando. Eu não sou de teologia, eu sou de andar no meio dos irmãos e ver a palavra se aplicar. Então vou lá, estou lá, eu com Alzira, que foi curada de um câncer, que é enfermeira, curada de um câncer, então ela foi dar o testemunho dela para outra que estava morrendo de câncer. Uma jovem mãe que tinha acabado de ter um bebê, que tinha uma menininha lá, adolescentezinha, ela ali na casa do pai dela. Então, o pastor dela era um oficial da polícia, nós tínhamos um oficial da polícia entre nós, os dois se conectaram, e esse irmão falou, Franco, tem um pastor amigo meu que está com uma ovelha assim, morrendo, será que tu poderia ir lá e orar e tal? Eu contei aqui do testemunho da Alzira, como Deus curou a Alzira, eu falei, vamos lá. E vamos nós para lá. Levei a irmã para dar o testemunho dela. E a irmã deu o testemunho e tal. Foi aquele momento bom, precioso. Bem, Deus pode curar você. Pega o óleo, vamos orar. Peguei o óleo. Ele estava no quarto cheio de gente lá, a irmã lá, padecendo. Peguei o óleo para ungir. Quando eu fui ungir, o Espírito Santo falou, não faça isso. Tirei a mão assim, todo mundo esperando para orar. Que saia justa, né, cara? De vez em quando a gente fica assim. E eu tirei a mão assim, senti aquele aperto no coração assim, e eu fiz silêncio. E todo mundo esperando para orar, abri o olhinho para ver se eu ia orar, não ia orar. E eu estou ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E o Espírito Santo falou assim, ó, o câncer que está matando ela é maior do que esse câncer que está no seio dela. É outro câncer. E na hora o Espírito Santo falou, perdão, acabou. E aí eu comecei a ministrar para a menina. Falei, querida, eu queria orar por você, mas Deus me pediu. Você está com um problema grave aí. O teu câncer não é esse aí, o teu câncer principal. O câncer que está te matando está na tua alma, pô. Você não perdoa. E ela começou a chorar. Chorar. Eu falei, agora vai. Aí ela, não perdoo. Assim, aí começou, não perdoo. E não perdoou, pô. Aí eu falei, vou orar por você. Eu vou orar para Deus te encher do Espírito Santo de misericórdia, de amor. Porque você precisa perdoar, filha. E orei assim por ela. Pus as mãos, pedi para Deus vir sobre ela e ministrar sobre ela o poder do Espírito Santo. Porque eu sei que sem o Espírito Santo ninguém faz nada. Eu falei, Senhor, só tem uma saída para essa mulher. Ela precisa ser cheia do teu Espírito. Eu já tinha visto a irmã que queria matar o marido lá, ser cheia do Espírito Santo e não matou o marido. Depois descobriu que era assassina, porque quis matar no coração, odiava ele. Mas eu falei, só o poder do teu Espírito. Eu comecei a orar por ela, mas ela saiu dizendo que não ia perdoar. Eu voltei para cá triste. Alguns anos passaram. Estou em casa, próximo de começar uma reunião na minha casa, toco o telefone, é uma irmã que partiu para o Senhor, bem jovenzinha, também uma jovem senhora. Ela ligou lá para casa, estava fazendo faculdade de fisioterapia ali perto. Eram gêmeas, as duas, Liane Maron e Lígia Maron. E Liane e Lígia começaram a pregar para uma menina da faculdade. E essa menina recebeu Jesus. E essa menina confessou pecados para elas. E uma delas, eu não me lembro, gêmeas é fogo. A gente nunca sabe qual foi, se foi Liane, se foi Lígia que falou comigo. Mas uma delas falou assim, Franco, foi Liane, né? O início está falando que foi Liane. Então Liane falou, Franco, em geral, a gente não leva ninguém para vocês, a gente não vai dar trabalho para os nossos pastores.
Eu sei o que eu tenho que fazer com ela, pregar o evangelho para ela. Eu preciso levar essa menina a se arrepender, restaurar, ser batizada e tal. Eu sei o caminho. Mas na hora que a gente foi orar por ela, o Espírito Santo falou, leva ela para o Franco. Então o Espírito Santo nos falou para levar para você. Eu falei, se o Espírito Santo falou, você vai ficar teimando, vem. Vem agora. Eu interrompi a reunião, assim, deixei os irmãos, eu morava na casa em Harlem que tinha 2 andares ali, na verdade tinha até 3, e subi para o outro andar com o Denise. Aí as meninas chegaram da faculdade ali, na hora ali, era a faculdade perto da nossa casa. Chegaram e aí fomos ouvir aquela história. E quando a menina começou a falar como ela casou, que ela odiava o padrasto dela e tal, então foi ódio, que ela não perdoava, porque o padrasto tentou tocar nela, e aí ela, então, saiu de casa, casou logo para se ver livre daquela situação. Vocês conhecem a história assim, né? A gente quer sair de uma situação e se entrega, cai numa malha, e casou, disse que não amava o marido, e que aí conheceu um professor na faculdade e tal, e se envolveu com ele, aquele rolo todo. E eu me lembrei da história dessa mulher do câncer, para falar do perdão, e comecei a falar com ela, com a garota. Aí a menina começou a chorar. Começou a chorar muito, eu contei os detalhes, que nem contei para vocês. A menina falou assim, o senhor lembra bem desse caso? Eu falei, claro que eu lembro, essa história marcou minha vida. O senhor lembra mesmo? O que o senhor lembra? Eu falei, eu lembro que ela estava com câncer, tinha acabado de ter um bebê, tinha uma menininha que ainda era garotinha ali, entrando na adolescência, estava na casa do pai dela. Eu falei, então, vou contar a história dessa mulher para o senhor. Ela é minha mãe, essa mulher. Essa mulher é a minha mãe. Eu vou dizer qual é o drama dessa mulher. O drama é o seguinte, pastor. A minha mãe era crente no Senhor, casou com meu pai, crente no Senhor. Depois de um tempo eu nasci, e depois de um tempo os dois, por um motivo qualquer torpe, se separaram. E ela arrumou o meu padrasto. E o pai dela foi contra. Falou, não, isso não é de Deus. O pai dela, que estava hospedando ela em casa lá. E ela então fechou o coração para o meu avô, a menina falando, fechou o coração para o meu avô, arrumou um litígio forte com o meu avô e não perdoava o meu avô. O homem que ela não perdoava era o pai dela que estava hospedando lá na casa dela, doente com câncer, quase morrendo. Que morreu, né? Semanas depois, ela morreu semanas depois. Então, o que acontece? Meu avô sempre foi contra. E ela nutriu aquele ódio pelo meu avô. E, antes de morrer, aí ela me deu uma notícia tão boa. Ela foi batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e perdoou meu avô. No leito de morte, perdoou meu avô. E aí partiu. E o avô ali, ministrando na vida, pai na vida da filha. Que história triste, né, mano? Dramático. Mas ela disse que o cara faz? O cara que tem a posse das crianças, ele é o padrasto que tem direito aos filhos. Ele então leva com ele a menina e leva o bebê, que era filho dele mesmo, para criar. E já criando essa menina num outro contexto, o que ele começa a fazer? Abusar da garota. Aí que ela foge para casa do avô e começa aquela guerra todinha, avô. Nessa aí ela casa para sair de casa. Essa é a história. Essa é a história, gente. Então, eu não consigo pensar em câncer e não pensar em falta de perdão. É impressionante. Eu associo quase que imediato, é quase que automático o negócio, entendeu? Quase que automático. E aí a gente pôde ministrar com ela. Foi um chororô, né, Denise? Foi um chororô. Olha, foi um negócio tão estranho, irmão, que na outra semana ela foi com o esposo dela lá em casa para dar os primeiros passos, que ela queria mesmo, o reino de Deus, restaurar a vida dela. Quando eles saíram lá de casa, assim, numa rua tranquila, entrou no cruzamento, capô, pegou eles. A gente acabou de despedir dele, acabou, um acidente na esquina, era ele. Foi uma luta. A vida daquela menina, uma luta. Pensa como o inimigo queria, de qualquer maneira, ceifar. Então, vou voltar aqui com você para que você não tenha dúvidas. Deus julga. É um tribunal que julga. E Paulo está dizendo, é por isso que há entre vocês fracos, doentes e não poucos os que dormem. É gente que aceita ter litígio no meio da família,
aceita, acha que é normal ter problema com irmãos do corpo de Cristo, acha normal. Porque, de repente, viveu assim em casa, briga com a irmã, briga com o irmão dentro de casa, e o pai, às vezes, não corrige, a mãe deixa para lá, mas o nosso papai não deixa. O nosso papai não deixa. Inclusive, esse era um dos motivos lá em casa de correção forte. Ele disse assim, brigou, Daniel e Débora, brigou, vara canta. A gente não deixava. Porque Deus ordena vida e bênção quando os irmãos vivem em união. Tá? Uma coisa que a gente não deixava passar é briga. A gente dividiu, a gente entrava com vara para tratar. Porque a gente sabia, a gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para Deus. Então a gente sabia, se eles não aprenderem agora, depois vão aprender da forma mais difícil. Porque Deus não tolera. Sabe o que não tolera? Tem um texto aqui, eu não me lembro assim de cabeça, de repente posso até não encontrar com facilidade, mas vou dar uma caçada aqui com vocês rapidamente. Tiago pode ser 5 ou pode ser 4. Que eu não me lembro agora exatamente, mas eu sei do versículo todo. Diz assim, não vos queixeis uns dos outros. O mandamento é um mandamento assim, de negativo. Não faça. Oi? 4:9? 5:9? 5:9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Para quê? Não ouvi. Para que vocês não sejam julgados. Por quê? O juiz está às portas. Quem você acha que vai julgar as contendas nossas? Quem você acha? Tiago está falando, gente. Não fica aí queixando. É assim, quando eu falo mal de você, é porque eu não fui falar com você. Eu me queixo de você porque eu não sentei contigo para conversar. Por isso que eu me queixo de você. Ele está dizendo, não se queixe uns dos outros, para com isso. Por quê? Porque o juiz está à porta. Aí tu vê um monte de gente fraca, tu vê um monte de gente doente e até uns que já... Deus falou, chega, vou puxar a tua senha. Vou pegar a tua senha porque você insiste em manter esse coração fechado para alguém, para o teu irmão. Vou puxar a tua senha. Então, eu encerro aqui essa parte que diz, vá reconciliar depressa com o teu irmão. Amém? Reconcilia-te depressa. Diz, reconcilia-te depressa. Irmão, se tem uma coisa que Deus tem pressa, é na nossa reconciliação. Vai direto, vai rápido. Não fica dando bobeira. Dá os primeiros passos. Não fica esperando o anjo te tocar. Para isso, você não precisa do anjo te tocar. Quando eu vou repreender um irmão, eu preciso estar com o motivo certo, por amor a ele. Eu preciso ser oportuno também. Estar sensível, brando. Porque o amor é brando. Não busca seus próprios interesses. Amém? É sábio o amor. Quando eu vou repreender alguém, eu vou todo cauteloso. Eu posso esperar o momento certo. Agora, quando eu vou reconciliar, não. Se eu vou lá, se o irmão tem algo contra mim, eu estou com problema. Se eu não perdoo, eu tenho que resolver logo. É logo, entendeu? Eu tenho tranquilidade se eu já perdoei, se eu estou em paz e se eu posso te ajudar em algum momento. Amém? Não tenho tranquilidade quando eu sei que alguém tem algo contra mim. Meu culto está interrompido. Minha oferta, não adianta entregar a oferta. Está interrompida. Precisamos reconciliarmos. Amém ou não amém?